Bom, sejam muito bem-vindos à segunda aula do nosso curso aí de Shine. Hoje a gente vai fazer mais um exemplo de um aplicativo, né? E hoje a gente vai fazer uma calculadora de IMC, né? Que é o Índice de Massa Corporal. E vai ser mais um exemplo simples aí que vai mostrar para vocês a questão da reatividade e mostrar alguns novos tipos de input, né? Que o usuário pode colocar e tentar mostrar um pouco mais de customização da página, né? Tentar deixar um pouco mais visualmente bonito. Então, bom, podemos começar aqui com um título, né? Então, a gente colocar um título para a nossa página de calculadora de IMC. Essa função H1, né? Ela tenta replicar a tag H1 do HTML. Então, esse aqui seria o título da página. Então, se a gente rodar isso aqui, vai estar mostrando o título calculadora de IMC. Aí, uma coisa que eu esqueci de mencionar na aula passada é que entre os elementos da página a gente deve colocar vírgulas. Então, depois do título, eu vou colocar algum outro elemento, eu preciso especificar, colocar uma vírgula, né, para ele entender a separação. E aí nós podemos colocar algum texto explicando o que o aplicativo faz, né? Então, a gente pode usar essa função div que replica a tag div do HTML e dá para a gente mudar depois o tamanho do texto, fonte do texto, o que a gente quiser mudar. Então, a gente pode colocar aqui, olá, esse aplicativo ajuda a calcular seu IMC. E aí, nós precisamos especificar o argumento style, né? Aí dá para a gente mudar diversas coisas aqui desse texto. E a gente vai mudar o tamanho da fonte para ela ficar um pouquinho maior. Vou rodar agora. Opa. Ele vai funcionar aqui. Então, beleza. Agora, a gente precisa começar a pensar nos inputs do usuário, né? Então, quais seriam os inputs? Para calcular o IMC, eu preciso do peso da pessoa e da altura. Então, na última aula, a gente botou um input de texto. Nesse caso, não vai ser de texto, né? Porque o que a gente quer são números. Então, vou introduzir aqui mais dois tipos de input, que é o input, o slider input, para começar. Aí, ele segue mais ou menos a mesma lógica do de texto, né? A gente tem um input ID, que é o identificador desse input, que a gente vai referenciar no servidor depois. O label, que é o que vai aparecer para o usuário preencher lá. Aí, esse tipo de input aqui, ele é uma barrinha de deslizar, né? Que o usuário desliza lá e coloca o valor que ele quer. Então, você tem que definir o mínimo e o máximo desse slider e qual o valor padrão, né? Que quando ele entrar no aplicativo, qual o valor que vai estar mostrando. Então, outra coisa que eu esqueci de mencionar é que as funções aqui, elas seguem essa ordem aqui de argumentos, essa ordem que estava mostrando. Então, se eu digitar na mesma ordem que ele, eu nem preciso explicar qual argumento que é. Então, se eu colocar o primeiro ali é input ID. Se eu colocar algum input ID como primeiro argumento, eu nem preciso especificar que é o input ID. Mas se eu especificar em uma ordem diferente, aí eu preciso especificar. No caso aqui, eu vou especificar só para ficar claro qual argumento que é cada coisa, né? Então, no slider input aqui, eu vou colocar a altura da pessoa. Então, o ID pode ser a altura. Aí, uma outra dica, né? Se você não souber quais são os argumentos, você pode dar um tab, que ele te mostra aí todos os argumentos da função. Então, o label seria o próximo. Insira aqui sua altura. Aí,
colocar o mínimo, né? Eu vou colocar a altura, inclusive, vou colocar em centímetros. Só para facilitar. Aí o mínimo pode ser 120 centímetros e o máximo 220. Algo do tipo. E o valor padrão, né, que é o argumento velho, pode ser 160 ali, que é uma altura mediana. Então, se a gente rodar, ele tem um input aqui. Aí aqui, né, a pessoa pode colocar aqui quantos centímetros ela tem, que já tem duas coisas importantes que a gente poderia modificar. Primeiro, a gente pode reparar que está muito colado, né, o input com o texto. A gente poderia pular uma linha para ficar mais limpo aqui no nosso aplicativo. E a gente poderia também aumentar um pouquinho da fonte aqui do label para ficar mais legível para o usuário. Então, a gente pode fazer isso da mesma forma que a gente colocou esse texto aqui dentro de um div e mudou o tamanho dele, a gente pode fazer isso aqui no label. Então, a gente pode inserir esse label dentro de um div e copiar esse style aqui para facilitar. E para pular uma linha, a gente só coloca entre os dois elementos aqui uma função dessa que replica a tag de break, né, do HTML, de pular uma linha. E assim fica bem interessante. Então, a gente pode agora colocar o input de peso, né? Então, a gente pode, vamos colocar uma vírgula aqui, né? Entre todos os elementos a gente coloca uma vírgula, pular uma linha também, da mesma forma. E aí, um outro tipo de input que eu vou mostrar agora é o de número. Então, numeric input. Aí você pode reparar que todas as funções de input, como eu disse na última aula, terminam com a palavra input. Então, o input ID, né, para a gente referenciar essa variável depois, lá no servidor, pode ser peso, né? Para ficar bem claro o que é. O label, a gente pode também colocar um div de uma vez, para o texto ficar um pouquinho maior. Então, insira aqui seu peso. Quilos. Certo? E também colocar o style, uma fonte um pouquinho maior. E eu esqueci de especificar um outro argumento aqui, antes de terminar, que é o valor inicial, né? Então, o valor inicial pode ser 60 quilos. E só um detalhe é que esses 3 argumentos aqui são obrigatórios. Então, se eu não especificar algum deles, a função vai dar erro. Agora, tem alguns outros aí depois, né, que são opcionais. E aí, se você não especificar, ele tem algum valor padrão que ele vai mostrar. Então, aqui a gente tem agora também o input de peso, e aí o usuário pode colocar qualquer coisa. 59, 54, né? Enfim. E agora a gente precisa mostrar o resultado do cálculo, né? Então, o resultado do cálculo é um número que vai mudar, né? Porque dependendo do que o usuário colocar lá, vai ter um resultado diferente. Então, a gente precisa colocar um output, né? Foi o que a gente discutiu na última aula. Então, eu não posso simplesmente tentar colocar o valor do cálculo aqui. Eu preciso colocar um output. Então, seria um text output. Eu vou colocar um texto falando qual é o IMC do usuário. E eu posso colocar o ID dele de resultado, por exemplo. Né? Então, se eu rodar isso aqui, não vai estar aparecendo nada ainda, né? Porque eu não especifiquei o que esse resultado vai mostrar para o usuário. Mas aqui eu coloco no servidor, eu faço, aliás, eu já ia cometer um erro aqui, né? Interessante a gente ver aqui. Eu não posso só colocar resultado aqui, eu tenho que colocar output, e aí o sinal de dólar para selecionar o resultado. E aí agora sim,
eu defino o que esse output vai mostrar. Como a gente quer renderizar um texto, a gente usa a função renderText. Então, chama a função renderText aqui. E aí, beleza. Então, dentro de uma função render, né, qualquer tipo de render, pode ser de tabela, ou de gráfico, ou esse de texto, a gente pode criar variáveis que a gente queira, né? Então, uma coisa que eu posso fazer é calcular o IMC da pessoa. Então, o IMC, para quem não sabe, a fórmula é peso dividido pela altura em metros ao quadrado. Então, nesse caso, eu não posso colocar altura dividido por peso ao quadrado, eu tenho que colocar input, sinal de dólar, altura, não, peso, dividido por input altura. Aí, um detalhe, né? Na fórmula, a altura é em metros e a gente pegou ela em centímetros, então eu preciso converter ela, né? Para eu mudar de centímetros para metros, eu preciso dividir por 100 e eu tenho que elevar essa altura ao quadrado aqui no denominador. Então, a fórmula é peso dividido por altura em metros ao quadrado. E aí a gente tem agora o IMC. Aí, né, se eu rodar isso aqui, eu vou até rodar para mostrar, ele não vai mostrar nada, porque... Ah, não, ele mostrou o IMC, mas não é só isso que a gente quer, né? Porque a gente quer algum texto falando assim, o seu IMC é de tanto. Então, ele calculou o IMC aqui e ele já mostrou o resultado dele. Mas agora a gente pode usar a mesma função da aula passada, então px0, né? Seu IMC é de... Aí eu coloco o IMC aqui. Bom, aí se eu rodar, agora ele vai mostrar somente essa frase de baixo aqui. Então, seu IMC é de 23.4375. Aí um ponto interessante, né? Talvez a gente não queira que apareça tantas casas decimais, né? Porque dependendo do valor que a gente coloca aqui, aí coloca muitas casas decimais e fica uma coisa um pouco poluída, não precisa de tanta precisão, né? Então a gente pode arredondar o IMC. Ao invés de eu colocar o IMC aqui, colando com o seu IMC é de, eu posso usar a função round para arredondar o IMC. Agora o IMC está arredondado e o primeiro argumento é o número que eu quero arredondar e o segundo a quantidade de casas decimais. Eu posso deixar só uma casa decimal. E agora ele mostra só uma casa decimal. Seu IMC é de 23.4. Uma outra coisa que eu posso fazer. Esse tamanho de texto não é igual a esse aqui, né? Eu poderia padronizar, ele está meio pequeno, eu poderia aumentar um pouquinho. Então, eu não posso simplesmente usar a função div aqui no render. E não funciona fazer isso. Então, para eu aumentar o tamanho da fonte, eu preciso usar aqui na interface do usuário. Então, se eu colocar o output de texto dentro de um div, e aí eu colocar que o estilo é o tamanho da fonte, é esse. Aí, agora, sim, ele mostra o resultado com uma fonte um pouquinho maior. Tá vendo? Então, a mesma fonte que de cima. Mais uma coisa que a gente poderia fazer seria dar um resultado ali para a pessoa também, não só do IMC, mas se esse valor está dentro da faixa ideal de peso para a altura dela, né? Então, eu posso colocar mais um output aqui. Poderia colocar um resultado 2, que seria falar se o peso da pessoa está dentro da faixa ideal ou não, ou está abaixo do peso ou acima, né? E aí, a gente coloca aqui também, mesmo formato, output, resultado 2.
também vai renderizar o texto, né? Então, a gente coloca a função renderText. E aí, aqui a gente precisa colocar condições, né? Então, aqui dentro do Shine, a gente também consegue colocar if, else, né? Essas condições lógicas de programação. Então, a gente pode calcular o IMC aqui. E aí a gente pode agora colocar condições. Então, se o IMC estiver abaixo de 18,5, né, que é a classificação de abaixo do peso, o texto vai ser você está abaixo do peso ideal. Caso contrário, se o IMC da pessoa for menor que 25, então, se ele entrar aqui é porque ele é maior que 18,5, né? Então, aqui a gente só precisa testar se ele é menor que 25, porque ele com certeza vai ser maior que 18,5. Então, se ele for entre 18,5 e 25, você está dentro do peso ideal. No caso contrário, né, se for acima de 25, você está acima do peso. Lembrando que eu não sei muito sobre nutrição, então eu não sei dizer quanto essa classificação é importante, eu só peguei a classificação que eu encontrei na internet. Ok? Então eu não estou me posicionando aqui. E como eu coloquei o div aqui, o resultado deve aparecer na tela. Então, aqui, IMC de 23,4, você está dentro do peso ideal. Se eu aumentar a altura aqui, o IMC vai diminuir, abaixo de 18,5, você está abaixo do peso ideal. Se eu diminuir a altura, você está acima do peso, IMC acima de 25. Então, só mais um outro detalhe que eu queria mostrar para vocês aqui, é que a gente pode deixar uma coisa legal aqui no nosso aplicativo, de colocar uma cor de fundo, né? Então, a gente pode colocar uma cor de fundo. A gente pode carregar uma outra biblioteca. Existem várias bibliotecas aqui no R que têm funções complementares para o Shine. E uma delas é a Shine Widgets. Isso aqui. E ela tem uma função que é Set Background Color. E a gente pode colocar... ela tem esses argumentos, né? Color. E aí eu posso colocar um light blue, um azul claro, algum outro tipo. Aqui você também pode colocar cores no formato hexadecimal, tá? E aqui ela permite você fazer gradientes também, né? Então, a cor não ser linear ao longo do qual que é o nome, né? Ao longo do plano de fundo inteiro, ela mudar de intensidade. Então, eu posso colocar gradiente aqui, posso colocar radial. Quando eu rodar... eu esqueci deu um erro aqui porque eu esqueci de colocar uma vírgula, tá vendo? Eu preciso separar todos os elementos com vírgulas. Quando eu rodar aqui, agora tem um plano de fundo aqui, que talvez não seja essa a melhor cor aqui, mas dá um aspecto mais legal. Dá pra gente colocar cores mais claras, que chamam menos atenção, algo do tipo. Então era isso pela aula de hoje. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida ou sugestão, você pode entrar em contato comigo e colocar nos comentários também o que você gostaria de aprender no Shine, se você gostaria de saber se alguma coisa pode ser feita no Shine. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência.